Não merecia, não precisava, na verdade, deixar um salvador para nós. Deus não precisava fazer nada do que ele fez, ele não precisava de nós para pregar o evangelho, porque ele tem todo o poder para fazer isso sozinho, mas ele considerou nos colocar nos planos dele. Ele mandou o filho dele para morrer na cruz por nós. Ele mandou tudo isso, todas as oportunidades, todas as pessoas para ouvir a sua palavra, para nós, mesmo nós sendo pecadores. E às vezes a gente não entende a dimensão do que é ser pecador, às vezes a gente fica achando que é só falar um palavrãozinho e que isso tá tudo certo e não tem problema, ouvir uma coisa errada, mas não é. A Bíblia deixa explícito toda a parte ruim de que é ser pecador e deixa uma descrição em Romanos 3, de 10 ao 18, de como é ruim e o que é o pecador, de uma maneira bem poeta na minha visão, escrita e de uma maneira bem assim, poeta e interior, mexe mesmo quando você lê. Então eu aconselho a você ler, eu vou ler um verso aqui para vocês, espero que a gente possa refletir junto. Romanos 3, 11 e 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esses versos ele deixa explícito que não há ninguém nesse mundo, ninguém que veio dessa descendência de Adão e de Eva que não tenha pecado. Não há nenhum humano que pode ser considerado um exemplo 100% que não peca ou que é perfeito, que faz as coisas para o bem, porque muitas das vezes nós fazemos as coisas para o bem, mas esperando alguma coisa em troca, esperando uma atenção, um ibope, sei lá, alguma coisa de alguém, mas não há uma pessoa sequer, a não ser Jesus que veio no mundo, não pecou e mostrou como viver uma vida sem pecado. Obviamente, a gente nunca vai atingir uma vida 100% sem pecado, porque é impossível. Quando nós estamos no mundo, nós não entendemos a dimensão disso, às vezes entendemos, mas não conseguimos viver assim, 100% sem o pecado. Mas aqui a gente vê como que o pecado, ele, às vezes a gente esquece como ele é. Às vezes o pecado não está só nas coisas explícitas, exteriores, mas também está no nosso coração e na maneira que nós pensamos as coisas, na maneira que nós nos dirigimos a alguma coisa. Então o pecado nesse contexto mostra como é grosseiro e como acaba sendo explícito também nas nossas vidas. A visão também está falando, principalmente no 11, da questão de que ninguém busca Deus muitas das vezes verdadeiramente. Às vezes a gente busca só em momentos que a gente não tá legal, ou em momentos que a gente tá aflito, ou em momentos que a gente sente que vem uma aflição, mas a gente nunca busca Ele verdadeiramente, buscando estar integrado 100% na palavra dele, sem ficar sendo enganado pelo pecado. Muitas vezes nós somos bestas porque nós somos enganados pelo pecado de uma maneira tão clara que assim é na cara que está sendo enganado, mas ainda assim nós nos deixamos seguir isso. Mas se nós estivéssemos 100% na palavra, nós não nos deixaríamos ser levados por isso. Então, às vezes nós não buscamos com sinceridade, porque se nós buscássemos, nós muitas das vezes faríamos escolhas diferentes, amigos diferentes, consideraríamos pessoas de uma maneira diferente. Então, ninguém busca 100% e verdadeiramente a palavra de Deus, porque não adianta nada você buscar e não praticar. Tem uma frase que é muito boa, que minha amiga até postou, que fala do que adianta a palavra de Deus, do que adianta a Bíblia, que não há prática, né? No que adianta você ouvir a palavra de Deus todo domingo, todo sábado, toda quarta, e se você não pratica ela durante a semana, porque por mais que não tenha um resultado muito claro, a vida cristã também é de prática, é você buscar mudar o modo que você vive. A prova disso são também os frutos do Espírito, são maneiras que a gente pode começar a trabalhar na nossa vida, o amor ágape sem esperar nada em troca, a benignidade, a bondade. Então, assim, são coisas que o cristão deve trabalhar. É uma questão de ouvir e praticar, e não só de ouvir e armazenar pra gente na nossa memória e deixar passar. Então, vamos deixar de ser hipócrita, né? E ficar buscando a Deus de uma maneira mentirosa e pensar que os pecadores são só as pessoas que não aceitaram Jesus. Não, nós também somos. Nós também pecamos. Se você ler o resto desse parágrafo inteiro, você vai ver a dimensão do pecado e como ele é descrito de maneira poética e verdadeira. Não é mentira o jeito que está na Bíblia. Então leiam lá, é uma
um desafio que não vai, né, para mim, isso é para você mesmo aprender. Eu também estou aprendendo agora de uma maneira mais explícita essa questão do pecado e a dimensão dele, porque se nós não entendemos a dimensão dele, nós achamos que o pecado é qualquer coisa e deixamos ele passar na nossa vida. Priorize o tempo com Deus, priorize um tempo de aprender sobre Deus, priorize também a leitura da palavra, para que você possa estar crescendo espiritualmente e em Deus. Um beijão e até a próxima.